Um dos instintos mais primitivos do ser humano é se afastar da dor e se aproximar do prazer. Dito de outra forma, é sempre buscar a felicidade. E a maneira como geralmente buscamos essa felicidade é conquistando coisas, desde bens materiais como casa, carro, dinheiro, até conquistas mais sutis, como status, prestígio, reconhecimento e admiração. O problema dessa busca é que ela nunca trará a felicidade que desejamos. Não porque essas coisas sejam ruins, mas porque nós estamos procurando no lugar errado. Vamos analisar essa afirmação. Todos nós desejamos ser felizes. No fundo, tudo que nós fazemos tem esse objetivo. Nós trabalhamos porque acreditamos que isso nos trará felicidade. Nós construímos relacionamentos porque acreditamos que eles nos trarão felicidade. Nós buscamos reconhecimento porque acreditamos que eles também nos trarão felicidade. Até mesmo as decisões mais difíceis da nossa vida costumam ser tomadas porque imaginamos que elas nos aproximarão de algum tipo de felicidade. E a maneira que nos ensinaram a fazer isso foi relativamente simples. Estude, construa uma carreira, seja financeiramente bem-sucedido, forme uma família, conquiste estabilidade e então, finalmente, você será feliz. Uma análise mais atenta mostra que essas conquistas não são a verdadeira fonte da felicidade. E existe uma razão muito simples para isso. Se algo é realmente causa de felicidade, então não pode ser causa de sofrimento. Vamos verificar essa questão sob o ponto de vista da lógica, analisando algumas coisas que normalmente são apresentadas como fonte de felicidade. Comecemos pelo dinheiro. Se a posse de dinheiro fosse por si só fonte de felicidade, então ela jamais poderia ser fonte de sofrimento. No entanto, basta observar o que acontece quando alguém acumula uma grande quantia financeira. Imediatamente surgem preocupações, medos e inseguranças. O que será que vai acontecer comigo se eu perder esse dinheiro? Onde eu vou investir para protegê-lo? Será que alguém está se aproximando de mim por interesse? Como que eu posso viver com segurança sem medo de perder e ser roubado? Percebe? O mesmo dinheiro que prometia felicidade também produz ansiedade, medo, preocupação e uma série de pensamentos e sentimentos negativos. Vamos para outro exemplo. Uma viagem de luxo. Se viajar de primeira classe, hospedar-se em um hotel 5 estrelas e passar dias em uma praia paradisíaca fosse fonte de felicidade, então essas experiências, pela lógica, jamais poderiam se transformar em sofrimento. No entanto, se você enjoar durante o voo, passar o dia confinado no quarto do hotel ou sofrer uma insolação, nada na sua viagem de luxo parecerá agradável e você desejará voltar rapidamente para casa. Por fim, pense no sucesso profissional. Se a criação de um grande negócio ou a conquista de um alto cargo de gestão fosse fonte de felicidade, eles jamais poderiam ser fonte de sofrimento. Mas todos nós conhecemos pessoas extremamente bem-sucedidas que vivem sob enorme pressão. Pessoas que convivem diariamente com estresse, preocupação, medo de perder o que conquistaram e uma sensação constante de que precisam provar o seu valor mais uma vez. O que eu quero te mostrar é algo muito simples. Nada do que é exterior possui por si só a capacidade de produzir felicidade permanente. Porque tudo que está fora de nós pode, dependendo das circunstâncias, produzir tanto prazer quanto sofrimento. E se algo pode gerar sofrimento, então não pode ser fonte definitiva de felicidade. Aliás, tenta pensar em qualquer coisa, em qualquer prazer da vida que é levado ao extremo. Até aquilo que nós normalmente apreciamos se torna desagradável quando ultrapassa certos limites. Então, se a felicidade não está fora, aonde que a gente pode encontrá-la? E como você já pode imaginar, ela está no lugar que a gente menos procura. Aqui, dentro de nós. Infelizmente, nunca nos ensinaram a pensar dessa forma e a crença de que a felicidade vem do que é externo está tão arraigada em cada um de nós que raramente a gente para se questionar sobre a validade ou a eficácia disso aí. Nesse sentido, a gente precisa refletir sobre uma questão que é muito importante. O que exatamente é felicidade? Porque talvez nós estejamos usando essa palavra sem mesmo compreender o seu verdadeiro significado. De forma simples, felicidade é paz de espírito. É uma mente livre de pensamentos agitados, livre de ressentimentos, medos, raiva, angústia e toda sorte de sentimentos negativos. Lembre-se de um momento na sua vida em que você se sentiu genuinamente feliz. Não aquela alegria efêmera de um jogo de futebol, mas aquela sensação de tranquilidade que fazia você se sentir bem. Como é que estava a sua mente naquele momento e qual era a qualidade dos pensamentos que você tinha? Muito provavelmente você estava em paz. Não estava brigando com a realidade, não se sentia consumido pelas preocupações, não estava preso ao passado nem ansioso pelo futuro. Você estava simplesmente bem. Em outras palavras, você estava em paz consigo mesmo e com aquilo que você estava vivendo. Essa constatação nos leva a uma reflexão muito importante. Se felicidade é paz interior, então talvez nós estejamos cometendo um erro ao procurá-la no mundo externo. Aquilo que só pode ser encontrado dentro de cada um de nós. E se isso for verdade, por que a gente age assim então?
Porque nos ensinaram a buscar exatamente isso do lado de fora desde que a gente nasceu. Porque tem uma crença silenciosa que nós nos agarramos desde sempre, uma crença que está tão enraizada em cada um de nós que a gente raramente para questioná-la. Que é o quê? A crença de que nós somos seres separados do restante da vida. Nós acreditamos que existe um eu aqui dentro e um mundo lá fora. Me diz se você não tem essa sensação. Sou eu aqui e o mundo ao meu redor. As coisas acontecem fora de mim porque eu estou vendo-as acontecer. O problema dessa percepção equivocada é que quando as circunstâncias exteriores não agradam esse eu interior, ele se sente infeliz. É como se o mundo externo precisasse se organizar de maneira que tudo acontecesse em nosso benefício. Me diga se você já teve pensamentos parecidos com esse aqui. Quando aquela pessoa mudar, eu vou parar de me incomodar com ela. Ou então, quando a minha situação financeira melhorar, aí sim eu vou ficar bem. Quando eu alcançar essa promoção, eu vou conquistar determinado objetivo que eu quero. No entanto, a gente sabe pela nossa própria experiência que condicionar a nossa felicidade ao que é o externo quase nunca acontece, quase nunca dá certo. E a razão para isso é que nós achamos que somos seres independentes de tudo e de todos. De fato, nós somos indivíduos, mas independentes não. Na verdade, existe uma diferença enorme entre ser um indivíduo e acreditar que nós somos independentes. Basta olhar com um pouco mais de atenção para você perceber o quanto que a nossa existência depende de tudo ao nosso redor. Por exemplo, o café que você tomou hoje pela manhã dependeu de agricultores que você nunca conheceu. Dependeu da chuva que caiu em determinada região, dos caminhoneiros que fizeram o transporte dos grãos, dos trabalhadores que criaram, que fabricaram as embalagens, da energia elétrica que impulsionou todas as máquinas que manufaturaram o café e, finalmente, dos funcionários do supermercado que o colocaram na gôndola para você comprá-lo. Literalmente, centenas de fatores invisíveis precisaram acontecer para que você pudesse para que você pudesse tomar uma simples xícara de café. O mesmo vale para a roupa que você veste, para o celular que está no seu bolso, para o carro que você dirige, para a casa onde você mora, para o conhecimento que você possui e até mesmo para a própria língua que você fala. Nada disso surgiu isoladamente. Tudo veio através de uma rede imensa de relações. E aqui que está o ponto que muda tudo. Sempre que você se coloca como um ser completamente individual e separado do restante da vida, você sofre. Porque quando você acredita que você é uma ilha, qualquer coisa que acontece ao seu redor parece uma ameaça pessoal. O mundo parece conspirar contra você, e isso se expressa na forma de pensamentos e sentimentos negativos que podem ser exteriorizados ou acumulados interiormente. Em ambos os casos, gerando infelicidade. Mas existe uma outra forma de olhar para a vida. Quando você começa a observar com mais atenção, percebe algo fascinante. Nada existe por si só. Nenhum fenômeno surge do nada. Tudo que existe depende de outras coisas para existir. A chuva depende do oceano, do vento, da temperatura e de outros inúmeros fatores. Uma empresa depende de clientes, de fornecedores, colaboradores e do mercado. Um relacionamento depende de dois, depende de histórias, depende de circunstâncias e de tempo. Tudo e todos estão interconectados numa rede infinita de relações. E quando você realmente internaliza isso, você começa a expandir sua consciência a respeito da sua relação com a vida. Vou te dar um exemplo bem simples. Você decide sair de casa, aí começa a chover, ou você está atrasado e pega um trânsito que trava. O que acontece na sua mente nesse exato momento? Para a maioria das pessoas, a reação é quase que automática. Uma irritação, uma frustração, uma sensação de que o mundo escolheu exatamente aquele momento para trabalhar contra você. E aí você fala assim, só porque eu resolvi sair de casa começou a chover. Ou então, só porque eu estou atrasado, o trânsito está impossível e não anda. Como se o universo inteiro tivesse se organizado especialmente para te atrapalhar nesse momento. Mas a chuva não sabe que você saiu de casa e o trânsito não sabe que você está atrasado. Esses fenômenos, eles fazem parte de uma rede de causas e circunstâncias que existem independentemente de você. Quando você toma essa consciência, você percebe como a irritação não tem o menor sentido de existir. Não porque o problema desapareceu, a chuva continua lá caindo e o trânsito continua lá parado. Mas a sua relação com esses fatores muda completamente. Você para de tratar uma circunstância impessoal como se fosse um ataque pessoal, e em vez de sentir raiva ou irritação, você aceita a situação e faz aquilo que é possível para sanar o problema. Falar dessa maneira pode parecer simples ou até trivial, mas os impactos dessa postura são significativos, porque quando você trata as questões externas desta forma, a qualidade dos seus pensamentos permanece inalterada, não permitindo que pensamentos e sentimentos negativos dominem a sua mente. É exatamente aí que mora a paz interior. Esse mesmo princípio se aplica a situações muito mais complexas. No relacionamento com o cônjuge que você acha que não te entende, com o chefe que te humilha em público ou com um negócio que não cresce no ritmo que você planejou. Nosso vício é colocar esses problemas do lado de fora.
É culpa do meu cônjuge, meu chefe é um idiota, e o mercado que está péssimo e não muda. O país não vai para frente, as coisas não têm jeito. Enquanto o problema está lá fora, você está preso aqui dentro, reagindo, sofrendo e perdendo clareza. Mas quando você compreende que os fenômenos externos fazem parte de uma rede complexa de relações e que não são ações direcionadas a você, algo importante começa a acontecer. A mente para de reagir no automático e começa a observar. E uma mente que observa, em vez de reagir, tem acesso a algo que uma mente perturbada não tem: clareza. E com clareza surgem alternativas que antes eram invisíveis. Surgem melhores perguntas e, consequentemente, melhores formas de reagir às situações. Em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, você passa a se perguntar o que eu posso fazer a partir daqui. E é a diferença entre uma mente tomada pela tempestade e uma mente que observa a tempestade de um lugar mais estável que faz toda a diferença. Então o exercício é sair do centro do universo. Não abrir mão da individualidade, porque você é de fato um indivíduo, mas reconhecer que essa individualidade existe dentro de uma rede infinita de relações. Que o que acontece ao redor não é uma mensagem dos deuses para te prejudicar. É simplesmente a vida se desdobrando através de mil causas e circunstâncias que ninguém controla completamente. Quando você passa a enxergar dessa forma, os pensamentos e sentimentos negativos perdem a força que tinham. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de alimentá-los com a crença de que o mundo inteiro está contra você. E o resultado disso é simples de descrever, mas profundo de se sentir. Uma mente mais serena, mais clara, capaz de enfrentar o que for necessário sem ser destruída pelo que é inevitável. Em outras palavras, paz interior, independente do que está acontecendo lá fora.